Meu nome é Jorge Farid, sou presidente do PSDB de Vila Prudente. Parabenizar o André, vereador, aqui pela convocação da palestra, pelos palestrantes, pela colocação. O Arnaldo Madeira, a minha formação específica é em História. O Arnaldo Madeira começou a dizer, bom, a coisa está avacalhada. Isso me preocupa um pouco, porque realmente isso passa para a população, a coisa está avacalhada. Né? Para mim, essas manifestações que ocorreram são menos ideológicas e mais de sobrevivência, de carestia. O cara foi para a rua para dizer, eu não quero pagar essa conta. Alguém já disse que no Brasil não há partidos políticos, há um bando de salafrários que se unem para roubar a nação. E o povo, por outro lado, está percebendo isso. Quer dizer, os desmandos ocorrem e eu é que vou pagar a conta, a energia, a água, os impostos e tudo mais. Você falou que lembrou 64, 63, essa bagunça, o período do governo do Jean Goulart, quando houve a primeira ditadura militar. E alguns agora, não é a minha posição, mas alguns agora propugnam a volta dos militares. Eu ia te perguntar se corremos algum risco, dada a tamanha bandalheira por que vive a política no país, da volta dos militares, da intervenção militar. Porque parece que é um ciclo. Tivemos a ditadura de Getúlio, depois tivemos, pós a ditadura, um momento ainda de abertura, 64 fechamento, 85 abertura, 2015, será que vivemos esse fechamento do regime? Essa era uma pergunta. Com relação ao Dávila, eu, assim como outro colega, já fui candidato 5 vezes pelo PSDB. E sei o que é ser tratado de forma perversa pelo próprio partido. Tanto que um diretório, na última eleição do PSDB, elegeu 4 vereadores na cidade de São Paulo. Saiu de um diretório o nível de representação. Então, quando você fala da representatividade, de buscar isso junto à comunidade, chegou um ponto em que eu acredito que até as campanhas devam mudar, porque aqueles que financiavam boa parte dessas campanhas estão presos. Não há como gastar daqui a pouco tanto dinheiro, porque alguém já disse, ninguém faz doação porque gosta do Arnaldo Madeira. Ou está antecipando um dinheiro, ou está, de certa forma, pagando uma dívida. Era isso. Se sobrar algum, o senhor empresta para a sua campanha. Como é? Se sobrar algum desses empréstimos, o senhor ajuda, não esquece nem. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Brincadeira, viu? Eu acho que tem isso de outro empresário financiado por interesse. Mas também quero dizer para vocês o seguinte, a minha experiência pessoal, eu tive muito empresário que me ajudou e nunca me pediu um tostão. Vou dar um exemplo. Antônio Emílio de Moraes. Toda eleição, a Folha tem aquela pergunta, em quem só vota? Quer dizer que não está aí. Acho que o Antônio Emílio precisou de mim alguma vez. Então, essa coisa é mais complexa do que simplesmente você dizer. Parece que o cara que é empresário, por definição, é um sacana. E não é assim. Muita gente séria, muita gente que procura ver quem é que pode representar segmentos, uma opinião. As pessoas têm opinião. A grande maioria é séria, né? Então, eu acho que essa coisa precisa relativizar. Acho que não é tão pesado assim como a gente imagina e como normalmente falam. Que a coisa mais comum é você ouvir um radialista falar assim, o empresário ajudou a dar aquele sorrisinho maroto de quem está por dentro. É evidente que ele tem algum interesse. Eu acho que tem um ponto importante. Veja só que absurdo de situação que a gente chegou hoje, um pouco dessa calamidade. O Brasil hoje arrecada imposto 37% do PIB. Nós somos o país que mais paga imposto de todos os países emergentes do mundo. E temos um serviço de péssima qualidade. O Brasil arrecada 37% do PIB, gasta 36% em gasto corrente. E sabe quanto sobra para investimento? 1%. Pois é. Um país que investe 1% está fadado ao fracasso. Você não consegue sequer manter rodovias e portos ferroviários, quanto mais construir um novo. Ou seja, esse vício do gasto é uma coisa que todo mundo está sentindo.
Se pegarmos o início do mandato do presidente Fernando Henrique, o Brasil taxava por volta de 20% do PIB. Hoje, nós taxamos quase 40%. E sabe o que acontece? Como é que a gente pulou de 20 para 40? É a história que está se repetindo exatamente nesse momento. Começa assim. Vem o governo, faz o ajuste fiscal, medidas duras, recessivas, equilibra as contas, passa ter dinheiro em conta. Ao invés desse dinheiro ir para o investimento, começa a pressão dos interesses organizados para aumentar gasto corrente. Tem que aumentar salário, tem que reajustar. Então, aí sempre tem o presidente da Benes, que vai lá, o governador da Benes, que dá aquele dinheiro. Endivida o Estado de novo. Ajuste fiscal, recessão, contas em ordem, pressão para aumentar o gasto. A gente vem fazendo essa mesma história desde Felipe, 1994. Felipe, e essa é uma bandeira suprapartidária. Toda vez que o governo manda um projeto para criar alguma despesa no Congresso Nacional, o único risco que ele corre é de o Congresso dar mais do que ele pediu. É verdade, é verdade. E o grande problema aí, né, é esse Vamos dar uma inchaço da acelerada aqui máquina pública. para todo mundo poder participar. Vamos. Boa noite, meu nome é Pedro Freire.